Olá, tudo bem? Que alegria é poder trazer ao teu coração uma palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. O Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 1, ele nos traz um relato de Jesus curando um jovem que estava terrivelmente possesso por uma legião de demônios. Eu queria falar sobre curados e libertos por Cristo Jesus. Quando nós falamos em cura e em libertação, muitas vezes nós associamos a ideia de exorcismo, expulsão de demônios, e é claro que isso também faz parte do processo de cura espiritual, mas não quero necessariamente falar sobre isso nesse momento. Eu quero falar sobre a cura de toda opressão maligna sobre a vida dos filhos de Deus aqui neste mundo. Queridos, muitas vezes nós nos surpreendemos, pastor, eu tento fazer o bem, me esforço, desejo o bem para todas as pessoas, procuro a paz, ser uma pessoa honesta, mas por que as coisas não são desta forma como eu desejo, como eu gostaria que fosse? Queridos, é importante que você entenda, a Bíblia nos diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Jesus também nos disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, este mundo é lugar de lutas, é lugar de batalhas. Você crê em Deus? A Bíblia fala, crês tu em Deus? Fazes bem, porque até os demônios eles creem e eles tremem diante de Deus. Mas há uma distinção muito importante a se fazer nesse contexto. Não basta acreditarmos na existência de Deus e no seu poder. É necessário também que, da mesma forma que cremos na existência de Deus e dos anjos celestiais, que são mensageiros de Deus, é necessário que nós também creiamos na existência da maldade, figurada pela pessoa de Satanás, Lúcifer, diabo, o adversário, e também com 1/3 dos anjos celestiais que foram precipitados na terra, porque Satanás, juntamente com 1/3 dos anjos, se rebelaram contra Deus e por isso foram precipitados sobre a terra e não se achou mais nas regiões celestiais o seu lugar. Muito bem, queridos, o que eu quero dizer é que no mundo, nós que desejarmos viver nele piamente, uma vida piedosa, passaremos por lutas e por provações. Todavia, Deus é contigo para te fortalecer, te abençoar e te guardar. A Bíblia nos diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. A Bíblia também nos diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados irmãos, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Temos uma luta a ser travada neste mundo contra o império das trevas, mas eu e você não fazemos parte deste império, nós fazemos parte de um reino de paz, de um reino de alegria e de um reino de esperança. E esse reino que está em nós é infinitamente maior e superior do que o império das trevas que jaz no mundo. Por isso, estar com vida, viver significa estar em conflitos, mas acima de todas essas lutas, acima de todas essas controvérsias que nós temos neste mundo, eu e você somos mais do que vencedores. E é por isso que eu quero trazer essa palavra de incentivo, de coragem, de ânimo, de força, porque você vai sim enfrentar lutas neste mundo, mas em todas elas você irá vencer, porque há uma promessa de Deus a teu respeito, a respeito dos filhos do Senhor. Quando Deus acabou de formar todo o universo e formou então o homem, Deus o abençoou. Abençoar significa dar poder ou conceder poder a alguém para obter sucesso. E Deus concedeu a nós, homens, para obtermos sucesso, vitória, plenitude, satisfação, alegria naquilo que fizermos. Por isso, você é muito mais do que vencedor. E certamente Deus vai te conduzir em triunfo. Você que é amado, amada pelo Senhor. Deus irá nos conduzir em triunfo. Por que Cristo veio? Cristo veio justamente para desfazer as obras das trevas. Jesus veio justamente
para destruir o império da maldade e restaurar a vida. Nesse texto que nós citamos, não lemos, mas citamos, nos fala sobre Jesus libertando um homem que estava terrivelmente possesso e oprimido por uma legião de demônios. Ele vivia nos sepulcros, andava nu, as correntes e os grilhões não prendiam. Ele andava como uma fera indomável, todos temiam a ele. Ele era conhecido como Gadareno, aquele que vivia na região de Genezaré. Um homem temível que estava ali atormentado durante anos por espíritos malignos. Amados irmãos, talvez eu e você não estejamos nessa mesma circunstância que esse homem viveu. Possesso, endemoniado, terrivelmente possesso. Mas muitas vezes, eu e você somos oprimidos, ameaçados pelo diabo. Ficamos com dúvidas, com medo das adversidades que nos estão pela frente. E isso nós podemos chamar de opressões, ameaças malignas. O diabo é aquele que se apresenta diante de nós para dizer: não vai dar certo, esqueça, abandone o seu Deus, abandone a sua fé, desista, não continue, deixa isso para lá, para que confiar em Deus? Amado irmão, não seja oprimido, seja liberto, restaure a autoconfiança. Não, autoconfiança não, a confiança em Deus, porque a autoconfiança nos fala sobre a confiança que temos em nós mesmos, e nós não somos capazes de vencer as adversidades deste mundo, porque as nossas lutas não são contra as pessoas deste mundo. Nós temos que guerrear não são contra os conflitos que estão neste mundo, mas contra os poderes das trevas nas regiões celestiais. E é por isso que eu e você precisamos nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder e nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e permanecermos inabaláveis após termos vencido tudo. Você é um vencedor. E é por isso que eu quero desafiar você a acreditar que, de fato, nós iremos vencer se tomarmos uma postura de lutarmos, enfrentarmos as lutas e as adversidades com Deus, por meio de Cristo Jesus, contra todo o império das trevas. Você precisa lutar, você precisa guerrear. Você precisa dizer para o desânimo, para a depressão, para a ansiedade, para a incredulidade: eu posso em Deus, eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece, eu vou vencer, eu vou sair hoje de casa, eu vou procurar um emprego, eu vou voltar com um emprego já certo, em vista, porque Deus vai me abençoar. Meus filhos estão doentes, estão enfermos, mas eu louvo a Deus porque eles serão curados. Eu e você precisamos ser libertos. Libertos do medo, das ameaças que o diabo faz, ameaças de enfermidade, ameaças de desemprego, ameaças de ausências, de necessidades que precisam ser supridas. Eu decido vencer cada uma das afrontas de Satanás. Eu sou maior do que a enfermidade, eu sou maior que o desemprego, eu sou maior do que as lutas e adversidades que estou passando, porque em mim habita Deus. E eu sou casa, tabernáculo, a habitação do Deus vivente. Da mesma forma que Deus libertou esse jovem possesso, Ele liberta a mim e a você de possessões malignas também. Mas talvez não seja esse o nosso caso. Talvez eu precise ser liberto do medo. Quantas coisas geram medos no meu coração, quantas coisas trazem ansiedade na minha alma. Como que nós somos atingidos por angústias, preocupações e tormentos? O fato é que quando aquele jovem foi liberto, ele procurava Jesus e rogava a Jesus porque ele desejava estar com Jesus. Mas a Bíblia nos fala que Jesus não permitiu que aquele jovem que fora endemoniado, agora liberto, entrasse no barco e acompanhasse ele. Por quê? Jesus deu uma ordem muito linda. Jovem, vai para a tua casa, para os teus. Conte para eles tudo aquilo que o Senhor Deus te fez. Conte para os teus familiares como que o Senhor foi gracioso e te libertou. E então ele foi para a sua região e pregou todo o evangelho de libertação e de cura
na região de Decápolis. 10 cidades, Decápolis. 10 cidades conheceram o poder de Cristo Jesus, porque um homem liberto, curado, restaurado por Deus, anunciava o Evangelho. Deus tem interesse em resolver seu conflito. Você sabia disso? Que Deus tem interesse em abrir uma porta de emprego para você que está desempregado. Deus deseja restaurar o teu casamento, você que está vivendo em crise. Que Deus deseja abençoar a tua empresa e os teus negócios que estão quase falindo. É verdade, Deus tem interesse em te libertar dessas prisões deste mundo e trazer vida e trazer prosperidade para que as pessoas todas que vivem ao teu redor e ao teu derredor possam conhecer a boa mão do Senhor que te fez prosperar. Deus está interessado em te libertar. Do que você tem medo? No livro de Jó, nós encontramos Jó dizendo: o que eu temia me sobreveio. O que eu mais temia, o que eu mais ansiava me sobreveio. É claro que o medo, ele nos impede de agir. Mas também o medo, ele atrai para nós aquilo que nós tememos. Porque isso é confissão positiva ou negativismo que atrai pensamentos ruins? Não. Porque o perverso coração de incredulidade, como nos diz em Hebreus, nos afasta, das promessas de Deus. E um coração perverso de incredulidade faz com que nós não creiamos nas promessas de Deus. E como o próprio autor de Hebreus nos diz, se eu não crer, se as promessas não vierem seguidas de fé, nenhum proveito elas terão. E é por isso que você precisa crer em Deus. É por isso que você precisa acreditar em Deus e que Ele sim é galardoador de todos aqueles que o buscam. Você é curado, querido irmão. Você é liberto. E é por isso que você precisa ser livre e você precisa erguer o teu semblante, erguer o seu rosto e dizer: posso todas as coisas num Deus que me fortalece. Deus, eu estou desempregado, mas obrigado porque ainda hoje, ainda nessa semana no máximo, eu estarei com um emprego. Deus, obrigado porque tem contas a serem pagas e eu não tenho esses recursos financeiros, mas eu te louvo porque todas essas contas serão pagas. Aquele que anda com Deus, anda com confiança, com intrepidez, com coragem, porque ao seu lado está alguém muito forte, alguém muito poderoso, é a presença de Deus que vai com ele, então ele se sente um leão, embora sendo um gatinho bem pequenininho. Ele é forte, ele se sente forte, se sente vencedor. Deus está comigo, eu sou forte e eu posso, eu vou enfrentar, não vou fugir dos meus conflitos, não vou fugir das minhas lutas. Em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu rochedo, o meu refúgio e fortaleza, o meu socorro no dia da angústia. Não temerei mal algum. Não temerei os pavores noturnos, as notícias ruins que vêm pela noite. Não temerei as ameaças. Eu não temerei, confiarei. Eu e você somos desafiados a perdermos o medo e não a fé. A perdermos o medo e guardarmos a fé no nosso coração e na força e no poder de Deus que está sobre nós. Você pode ser liberto e curado. Há uma libertação do Senhor sobre a tua vida. Você ser liberto dessa tristeza, dessa angústia, desta tua insônia, desse teu medo que não sai, que não te deixa, que não te abandona. É o desejo de Deus de você ser liberto de tantas mágoas, tantos ressentimentos, tantos sentimentos contrários. Deus está contigo. E eu queria orar com você. Eu queria, em nome de Jesus, liberar uma bênção para você que crê, abençoando o seu coração, em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra para abençoar a vida dos seus filhos. E Ele deseja te libertar. Mas para que você seja liberto, é necessário que você reconheça o que está te prendendo. O que te prende neste mundo talvez seja o amor às riquezas, o amor aos bens materiais, o amor a si mesmo, o narcisismo, o egoísmo, o egocentrismo. Talvez seja o medo de renunciar ao pecado. Talvez seja o medo de se entregar totalmente a Deus e querer fazer a sua vontade. Não tenha medo de Deus. Tenha medo de você mesmo. Porque eu e você somos nossos piores inimigos. Porque guerreamos contra a vontade de Deus. E por isso não conseguimos experimentar ou desfrutarmos do poder de Deus. Deus está contigo para te abençoar.
E nós, da família da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília, queremos abençoar o teu coração em nome de Jesus. Pai, eu quero orar e invocar uma bênção toda especial sobre a vida dos teus filhos, dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Deus, há tantas pessoas que estão aprisionadas em sentimentos depressivos, em transtornos de humor, em transtornos de ansiedade, transtornos alimentares. Há tantas pessoas que estão aprisionadas nos seus traumas, nas suas mágoas, em ódios, rancores. Há tantas pessoas que estão aprisionadas nas incertezas, nas angústias, no medo do desemprego, no medo das enfermidades. Senhor, livra o teu povo de toda ansiedade, de todo medo, de toda angústia de morte. Traga paz, como o Senhor prometeu. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Traga paz aos teus filhos e abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus. Nós liberamos esta bênção e abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Vem adorar a Deus conosco. Celebramos ao Senhor aos domingos, às 10h20 da manhã e às 19 horas. Estamos ali na rua 4 de abril, 551. Nós te convidamos a adorar ao Senhor conosco. Meu nome é Fabiano, sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente e terei grande alegria de orar com você e abençoar a tua vida em nome do Todo-Poderoso. Se você já frequenta uma igreja evangélica, uma igreja cristã, vá para a sua igreja, não fique em casa, não deixe de congregar. Você é mais do que vencedor. Deus te abençoe em nome de Jesus.